O Produto Interno Bruto de Rondônia deve crescer 1,4% neste ano, o melhor desempenho entre todos os estados da região norte. A produção agrícola é um dos motores desse crescimento. O governo e os agricultores acreditam que a aprovação de regras para regularizar as propriedades rurais na Amazônia Legal vai melhorar ainda mais os números da economia. Nós vamos conversar sobre este tema com o senador Assir Gurgax, porque o desenvolvimento de Rondônia é assunto de Estado. O estado de Rondônia tem cerca de 100 mil pequenas e médias propriedades rurais cadastradas no Programa de Regularização Ambiental. Depois de cumpridas todas as etapas do processo, os produtores terão direito a acessar o crédito oferecido pelas instituições financeiras. Com a regularização, o governo espera dobrar nos próximos 5 anos a riqueza produzida pelo estado. Mas os agricultores pedem a melhoria da infraestrutura para escoar a produção. A manutenção e a duplicação de rodovias é uma das prioridades. Participa comigo nesta entrevista o jornalista Jefferson Dalmoro, da Rádio Senado. Senador Assir, muito obrigado pela presença. O prazer é meu estar aqui com vocês para conversarmos um pouco sobre o nosso estado de Rondônia, um estado jovem, um estado que cresce acima da média brasileira e é hoje o estado que está no arco de exportação, chamado Arco Norte de Exportação. É o novo Eldorado brasileiro, com relação à produção e começa a trabalhar a industrialização daquilo que produz também. Vamos com certeza falar disso, mas eu queria começar, senador, pela questão da regularização fundiária. Houve a aprovação recentemente de uma medida provisória que se transformou em lei, permitindo a regularização de terras rurais, urbanas, ali na região amazônica, da região norte. Os parlamentares, a população daquela região celebraram essa medida, mas houve também críticas, sobretudo de ambientalistas, de algumas pessoas dizendo que essa regularização pode abrir de forma muito radical, né, a agricultura e tudo mais. Como é que o senhor responderia a essas críticas? Qual que é a análise que o senhor faz? O que o senhor poderia dizer para as pessoas de todo o Brasil sobre esse processo de regularização que vai ter início agora ali na região amazônica? Muito bem, a regularização fundiária na Amazônia e principalmente em Rondônia, eu entendo que é uma questão de cidadania para a nossa população. A população de Rondônia ela foi levada para o estado de Rondônia. São famílias de várias partes do país que estão em Rondônia já há muito tempo. Rondônia é fruto de uma grande reforma agrária feita no país nas décadas de 70 e 80. E as famílias foram para Rondônia e foram para fazer a transformação de fato da floresta em áreas produtivas, com responsabilidade ambiental. Esse momento de regularização fundiária são exatamente para essas famílias que já estão atuando, que já transformaram a sua área, já estão produzindo há muito tempo. Então, não estamos falando em novas áreas de reforma agrária. Nós estamos falando em regularizar aquelas famílias que já transformaram a floresta em área produtiva e que precisam desse apoio do governo para tornar essas áreas mais produtivas ainda. Nós temos muitas áreas degradadas no estado de Rondônia. E eu acredito que com a regularização fundiária, nós vamos dar condições para que essas famílias possam produzir mais com o mesmo espaço de área que elas têm. Então, nós não estamos falando em novos desmatamentos, nós estamos falando em preservação da nossa floresta. E quem é que faz a preservação da floresta amazônica? É quem mora na Amazônia. Se nós dermos condições para que essas famílias possam viver bem daquela área que já estão trabalhando, elas não têm a menor vontade ou condições de
fazer ou continuar o desmatamento que houve no passado. A regularização é uma forma de segurar o desmatamento. É uma questão de cidadania para a população que foi levada para a Amazônia, foi levada para a Rondônia pelo próprio governo. Então, é o governo que precisa dar esse título agora definitivo para essas famílias. E dentro dessa medida provisória 759, tem uma emenda de nossa autoria que é transferir as terras da União para o Estado de Rondônia. Isso possibilitará o Estado de Rondônia fazer diretamente a regularização fundiária, não dependendo mais do governo federal. Hoje o Estado tem toda uma estrutura que pode fazer diretamente essa titularização para as pessoas que estão lá trabalhando. Tem um conhecimento amplo de todos os assentamentos, de todos os municípios que precisam fazer essa regularização, e ela não é só rural, mas é urbana também. Senador, o senhor falou que vai aumentar a produtividade, o governo do Estado estima em duplicar a produção de riquezas no Estado com essa regularização fundiária. O senhor falou que não são novas terras, são terras já cultivadas, terras já habitadas. O que vai facilitar para o produtor a regularização? Financiamento, acesso a recursos, enfim, o que muda para quem está na terra? Muda exatamente essa questão de ter acesso a programas de governo, ter acesso a financiamentos e a certeza de que o investimento que vai ser feito, ninguém vai tomar do agricultor. Porque hoje há uma insegurança jurídica. As famílias estão na sua terra, estão na sua área, mas fica aquela pergunta, será que não vão me tomar essa terra? Eu não tenho documento. Como é que eu vou investir numa terra que eu não tenho documento? Então, a garantia do investimento é através da regularização. E a regularização, ela tem vários componentes. Um deles é cuidar do meio ambiente, é cuidar das APPs, é cuidar das reservas, das florestas. Agora, para aumentar a produtividade, tem que ter investimento. Não se aumenta a produção sem ter a tecnologia. E para se ter a tecnologia, tem que se buscar empréstimos nos bancos, tem que se ir atrás de acompanhar todos os programas de governo, e para ter acesso a tudo isso, é necessário o documento da sua terra. Senador, a característica hoje do Estado de Rondônia na agricultura, na agropecuária, é de pequenas propriedades ou há um processo de expansão para grandes propriedades, de uma produção mais extensiva? Qual é a característica hoje desse segmento? Como eu falei no começo, Rondônia é fruto de uma grande reforma agrária. Então, as terras são divididas em pequenas propriedades. Lá nós temos somente pequenas propriedades e a maioria é a agricultura familiar, que é a base da economia do Estado de Rondônia. Então, não há essa expansão de grandes propriedades como há no Estado do Mato Grosso, no Estado do Pará. Rondônia é um estado diferente exatamente por fazer parte de uma grande colonização de várias famílias, de várias partes do país, que hoje formam a produção agrícola, pecuária, uma grande bacia leiteira. É um estado que é líder na produção de pescado, produz por ano aproximadamente 90 mil toneladas de pescado em cativeiro. É o principal estado produtor de pescado, exatamente por fazer parte de uma nova receita para a agricultura familiar. Agora, senador, existe uma expectativa de crescimento, o senhor trouxe esse dado há alguns dias no plenário, de crescimento do PIB da agropecuária no estado de 10,9% nesse ano de 2017. Com pequenas propriedades, como é que isso acontece? O cooperativismo é forte em Rondônia, como é que elas se organizam para que o estado tenha esse crescimento nessa área? O Estado se desenvolve através de associações. Nós queremos chegar ao cooperativismo. Eu entendo que as cooperativas é que vão dar o grande salto de crescimento do Estado, que é na hora de começar a industrializar aquilo que produzimos. Mas, nesse momento, as associações são muito fortes em todos os municípios do Estado. E os nossos agricultores familiares, eles se organizam através das associações. A Emater faz esse acompanhamento, a Embrapa também faz esse acompanhamento, e nós
aqui de Brasília, nós também participamos investindo em equipamentos agrícolas para as prefeituras que fazem convênio com as associações para que essas famílias possam industrializar as suas terras. É dessa forma que acontece esse desenvolvimento e esse crescimento da agricultura, ou crescimento da produção de alimentos do nosso estado. Há um dado que chama a atenção, que nos últimos 5 anos a produção de café em Rondônia dobrou. Essa é uma cultura nova no estado. O que explica essa alta produtividade de café naquela região? As pessoas associam muito o café a São Paulo, Minas, né, sudeste do Brasil. O que explica essa cultura especificamente ali, senador? Muito bem. Rondônia começou a sua colonização plantando café, mas era um café que não estava adaptado ao solo e ao clima da Amazônia. A Embrapa fez um trabalho maravilhoso e criou um café clonal específico para o plantio na Amazônia. E quando eu estava na presidência da Comissão de Agricultura, tive o prazer de fazer uma audiência pública na cidade de Cacoal, aonde me foi trazida uma demanda, que esse processo desse novo café clonal Ouro Preto estava em Brasília, no Ministério da Agricultura, durante anos e não tinha ainda autorização para a produção. Naquela audiência pública, nós começamos o trabalho, em 3 meses estava autorizado todo o processo de plantio desse café. Um café que triplica a sua produtividade, por ser uma planta que está adaptada ao clima e à nossa região amazônica. E aí começou a repovoar novamente as terras de Rondônia por esse novo café, que já está produzindo, e a produção hoje é 3 vezes maior do que era no passado, pois é uma planta já adaptada ao nosso clima, à nossa região, e com uma produção que está aumentando cada vez mais. E essa produção, ela aumentou a renda do agricultor. E quando você fala em aumento da produção, é claro que você vai chegar nesse ponto, que é o objetivo qual é? É produzir mais alimentos com mais qualidade, mas um dos principais objetivos é aumentar a renda do agricultor. E ele está tendo esse retorno com o aumento da produtividade. É evidente que está aumentando a sua renda. Aumentando a sua renda, ele está investindo cada vez mais na produção de café. E os municípios, através das associações, apoiado pelo governo do estado, estão distribuindo plantas novas de cafés para que a população agrícola possa aumentar ainda mais a sua produtividade. E essa é uma produção que está em todo o estado ou ela é concentrada em alguma região? Ela é em todo o estado de Rondônia. Tem algumas regiões mais, outras menos, mas como a agricultura familiar ela está em todo o estado, quando nós falamos na agricultura familiar, nós temos o agricultor com café, com a sua vaca leiteira, com a sua produção de pescado, com a sua produção de milho, tudo em pequenas quantidades. E cada um fazendo o seu papel de aumentar a renda do agricultor. Então, esse é um grande desafio nosso, que nós temos agora, com essa questão da regularização fundiária, nós fazemos com que a cada município e a cada associação, essas famílias possam aumentar a quantidade da produção de tudo aquilo que produz, assim como nós fizemos com o aumento da produção do café. Agora, senador, uma das questões que envolve Rondônia é a questão da violência no campo. Quando a gente fala em agricultura familiar e pequenas propriedades, a gente tende a dissociar a violência do campo a esse cenário. O que acontece em Rondônia, que tem essa característica de pequena propriedade, agricultura familiar, mas mesmo assim ainda enfrenta problemas com a violência agrária? Exatamente por falta da regularização fundiária. A partir do momento que nós tivermos todo o estado com os seus documentos, as famílias com os seus documentos, eu tenho certeza que essa violência vai acabar. Quer dizer, hoje ainda há então disputa de terra por falta de documento. Há sempre quando não há documento, você tem essa possibilidade de sofrer disputa por área, por terras, e isso é característica de áreas que não têm documento. Aonde há documento, não há problema. Senador, o senhor falou da exportação de pescado, mas Rondônia tem se destacado na exportação de alimentos de um modo geral, né? O estado ocupa hoje
a 16ª posição entre todas as unidades da federação no ranking de exportação. Teve um superávit de 211 milhões no início desse ano, de dólares, né? Como é que é possível explicar esse crescimento das exportações em Rondônia? Voltando ao tema da agricultura familiar, né? Quando a gente fala de estados exportadores, pensa sempre no Mato Grosso do Sul, que tem produções, né, extensivas, tanto de gado quanto de alimento. E por que em Rondônia, com essa característica de agricultura familiar, é possível exportar tanto? Muito bem, a maior exportação de Rondônia é a carne. E eu tenho que puxar a brasa para a nossa sardinha. Uma das melhores carnes do Brasil é a carne de Rondônia. Churrasco rondoniense Churrasco de Rondônia é o boi verde, né? É o boi que ele é alimentado ao campo. Não é confinado. Não é confinado. E é através da agricultura familiar, realmente. É onde os agricultores têm a sua vaquinha de leite, a sua produção do seu bezerro, e aí engrossamos a produção de carne no estado. Hoje, Rondônia é o 4º exportador de carne do Brasil. Temos aproximadamente 14 milhões de cabeças de gado. Eu acho que a maior relação habitante-produção é exatamente em Rondônia. 1.800.000 habitantes, com 14 milhões de cabeças de gado. E gado, a maioria da agricultura familiar, onde há essa diversidade de produção por família, que ele produz, tem lá o seu rebanho para produzir o leite, que produz o seu bezerro, que planta para alimentar o seu gado, tem a produção de café, tem também agora a possibilidade e o aumento da produção de pescado também. Senador, o senhor no início do programa falou que precisamos industrializar a nossa produção. É uma preocupação interessante porque o Brasil tem uma característica de exportar muito produto in natura, o próprio soja, ferro, minério de ferro, sem agregar valor. Como é que Rondônia pode mudar esse cenário, pelo menos dentro do estado, industrializando a sua produção para gerar mais valor agregado àquilo que manda para fora? Hoje nós já temos várias pequenas e médias agroindústrias em todas as cidades do estado de Rondônia. A maioria delas financiadas pelo próprio estado, através das associações. Muitas feiras agropecuárias que acontecem em todas as cidades, já trazendo para as feiras aquilo que produz e aquilo que industrializa também. Hoje, essas empresas, eu diria que são pequenas agroindústrias. Elas vão se transformar em médias e, com certeza, virarão cooperativas, e através do cooperativismo eu acredito que nós vamos industrializar cada vez mais. Hoje a industrialização já é uma realidade no campo. As próprias escolas, elas já compram alimentos industrializados pelas associações em todos os municípios do estado. Verbas municipais, verbas estaduais e verbas federais também. Isso tem sido um estímulo para os agricultores criar e desenvolver as suas agroindústrias e também uma vantagem muito grande para os nossos alunos que alimentam-se do produto natural, um produto fresco que foi feito na hora, foi feito naqueles dias e naquela região e movimenta a economia dos municípios. O senhor falou em escolas, em fornecer alimentos para a escola. Eu pergunto, ligado à educação, há ensino técnico para capacitar esse agricultor em Rondônia? Nós temos várias escolas técnicas no estado, especificamente para capacitar os nossos agricultores. Os filhos dos agricultores estão nessas escolas e a escola também vai ao campo auxiliar, dando assistência técnica. É uma grande rede que acontece no estado e é o fruto de desse aumento da produtividade. E o início agora da industrialização através dessas pequenas agroindústrias é exatamente devido à capacitação dos nossos agricultores. Senador, há um otimismo dos produtores de Rondônia, né? O PIB agrícola deve crescer mais de 10%, como nós já falamos, mas se questiona muito a infraestrutura no estado. O senhor mesmo tem falado muito aqui no Senado a respeito, por exemplo, da BR-364, que é uma BR importante para o estado, está sendo recuperada, mas precisaria ser duplicada. Qual que é a perspectiva para essa BR e qual que é a importância dela no eixo de produção ali em Rondônia? Bom, a importância é total. E o debate que a gente faz é exatamente com relação ao que se investe na produção e aquilo que não se investe na infraestrutura.
A nossa BR ela foi inaugurada em 1984, no início, né, ou no meio da colonização do Estado. E é a mesma BR que nós temos hoje. E na época da chuva é um problema sério, os buracos aumentam e tudo mais. Então, nós estamos acompanhando já há muito tempo a restauração da BR-364. Mas, no meu entendimento, a solução para a BR seria a concessão dela para que a gente possa duplicar. Agora tem uma discussão muito grande. Nós vamos dar concessão, cobrar pedágio antes de duplicar? Isso nós não aceitaremos. Nós já tivemos várias reuniões no Ministério dos Transportes e dizendo que nós, em Rondônia, não vamos aceitar o pedágio sem a duplicação. É evidente que não se pode duplicar toda a BR ao mesmo tempo, mas tem alguns trechos, como, por exemplo, entre Pimenta Bueno e Ariquemes, esse trecho tem um acúmulo muito grande de trânsito, de veículos, de caminhões, etc., que precisa ser duplicado imediatamente. Entre Ariquemes e Porto Velho, pode ser um segundo plano. Entre Pimenta Bueno e Vilhena, também poderá ser um segundo plano. Mas entre Pimenta Bueno e Ariquemes, é necessário, é emergência a duplicação da BR-364. E eu acredito que através da concessão a gente consiga fazer isso. Há outras alternativas além do transporte rodoviário para Rondônia? Há projetos, um projeto que nós já debatemos muito, já fizemos várias reuniões em Rondônia, em Ji-Paraná, com os governadores do Acre, de Rondônia, do Mato Grosso, com representantes do governo chinês também. Assumimos compromissos de facilitar todas as licenças ambientais para a construção de uma ferrovia ligando Porto Velho à malha ferroviária brasileira. Eu entendo que é uma necessidade brasileira levar a ferrovia até Porto Velho. Isso sairia no norte ou aqui no sul do país, essa ligação? Essa ligação começaria em Porto Velho, Vilhena, Lucas do Rio Verde, Cuiabá, Rondonópolis e ligaria com toda a malha ferroviária brasileira. E Rondônia tem tradição, né? Porque a estrada de ferro Madeira Mamoré foi construída no início do século XX, né? É verdade, infelizmente a nossa Madeira Mamoré está lá. Hoje é um patrimônio cultural apenas. É um patrimônio cultural, nós estamos trabalhando para revitalizar, mas essa ferrovia ela é importante para o país. Hoje nós exportamos por Rondônia a produção agrícola do estado de Rondônia e parte da produção do Mato Grosso, no nortão do Mato Grosso, também é transportado pela 364 através da hidrovia do Madeira. Então, qual a importância da ferrovia? É fazer essa interligação da hidrovia do Madeira com o centro produtivo do interior do estado, dos estados vizinhos, e interligar com a malha ferroviária brasileira. E a hidrovia do Madeira, ela ganha o mundo. Quer dizer, os sistemas se encontrariam, né? Hidrovia com ferrovia e rodovia. Nós precisamos dessa interligação. Os modais precisam estar interligados. E, para o bem do país, é necessário a construção da ferrovia, não até Porto Velho, mas começando em Porto Velho. Por que a gente insiste em começar de Porto Velho para o interior? Porque ao passo que você construir 200 quilômetros, você já pode utilizar 200 quilômetros da ferrovia. Você avança mais 200 quilômetros, 300 quilômetros, pode utilizar. Em contrário, você teria que esperar chegar em Porto Velho para daí começar a utilizar a ferrovia. Em contrário, é diferente. Você pode começar a fazer a utilização dela de Porto Velho para o interior. Senador, muito obrigado pela presença aqui no Assunto de Estado para falar de Rondônia e contar para os nossos telespectadores como que está o desenvolvimento daquele estado. Bem, eu que agradeço a oportunidade. Volto a dizer que a regularização fundiária, somado com a infraestrutura e com a recuperação das áreas degradadas, nós vamos fazer de Rondônia um estado que vai produzir muito mais alimentos, não só para o estado de Rondônia, não só para o país, mas para a exportação também. Rondônia quer contribuir com o saldo positivo da balança comercial brasileira com a nossa produção agrícola. E obrigado também a você pela audiência. Essa entrevista já está disponível lá no nosso site, senado.leg.br/TV. Você pode enviar sugestões, críticas aqui para a TV Senado, para o programa Assunto de Estado. Ligue 0800 61 22 11. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.